A letra, quem tiver dúvida de alguma coisa aí. Aí, quem tiver dúvida de algum exercício, né, de marcar, me para que eu explico, tá? Senão a gente vai só corrigindo acerto e erro, tá bem? Então, ali na página 44 do didático, né, o exercício número 1. Qual é a alternativa? A. Oi? A. Isso, Letra A. isso aí, letra A. Né, mutação e migração. 2. A. Letra A. Letra A também, perfeito. A 3, que tem aquela imagem ali muito legal. D. Isso, D de dado. Tá? Que as espécies mudam ao longo do tempo. 4. E. E, isso aí. E de escola. Perfeito, gente. Tá, então a 5, na letra A, tá falando sobre o que é seleção natural. Né? Eu botei. Posso falar? Pode. Botei forma de selecionar seus parceiros a partir da atração. Isso aí, perfeito. Alguém botou diferente que gostaria de falar? Eu botei um indivíduo optar por outro de sexo oposto em razão de algum atributo diferencial que esse contém. Certíssimo, perfeito. Bem completo também. Professor, eu coloquei que trata-se de uma forma de seleção em que os indivíduos com determinadas características obtem por parceiros mais facilmente. Tá, perfeito também. Oi, Isabelle. Não, é parecido com a Isis. Tá, bem. Tá, e aí depois diz assim, explique um modelo de seleção sexual. Então, vocês têm que escolher um modelo e explicar. Alguém fez? Eu botei que a atração ocorre por causa das cores, cantos e tamanho do pescoço, entre outros. Tá. Se a gente fosse mais específico, a gente poderia usar o exemplo do pavão, que seduz a fêmea com as penas da cauda. Sora, tem alguém com o microfone ligado. Quando fala, faz um barulho muito ruim. Então, como eu estava falando para vocês, vocês poderiam usar o exemplo do pavão com as penas, né, que atrai a fêmea. O exemplo do João de Barro que eu falei para vocês também, que ele produz o ninho, né? E aí a seleção da fêmea é a partir do ninho, do melhor ninho. E aí tem várias outras seleções que vocês poderiam usar como exemplo, tá? Essas duas são as mais simplesinhas que a gente poderia usar, tá certo? Do elefante marinho, tá ótimo. O elefante marinho aí já é disputa sexual, né? O mais forte que ganha ali a fêmea. Também dá, tá? Bom, depois a 6, na letra A, fala assim: considerando a seleção artificial, explique como ocorre o desenvolvimento de tantas variedades de plantas a partir de uma única espécie. Eu coloquei que eles escolhem as plantas com frutos maiores e mais saborosos, realizando o cruzamento e replantagem. Tá? Alguém colocou diferente? Não? Tá, então é bem isso aí mesmo, tá? Os cruzamentos eles são feitos a partir das características escolhidas, e aí dependendo dessas características vai ter ou não uma diferenciação, tá? B. Cite uma desvantagem da seleção artificial. Eu botei o desenvolvimento de doenças de origem genética. Isso aí, perfeito. Né? Eu botei a redução da variabilidade genética e da biodiversidade, denominada erosão genética. Perfeito também, tá? Então,
Na realidade, essas duas características aí que vocês colocaram são as principais, né? As doenças genéticas, né? Porque, por causa daquele afinamento genético e essa erosão, né? Que é uma conversa com a outra, né? Aí a gente vai lá para a página 24. Então, na página 24, exercício 10. Qual é a alternativa correta? D. D de dado, isso aí, perfeito. A 11, Letra A. letra A. Isso aí, meninas. Estão de parabéns, essas moças. 12, D. B de bola. B de bola. Isso aí, gurias. B de bola, Joana. Sora, por que é a B? Eu botei letra D. Ah, foi tu que botou a letra D, Isis? Não a da Não, foi a Joana que falou, mas eu também botei letra D. Tá. Então, ali, ó, falar para nós, ó. A população de uma espécie de roedores com pelagem de diferentes colorações foi observada em 2 momentos. Antes e depois da ocorrência de uma profunda transformação no meio em que viviam. As curvas abaixo apresentam 2 momentos, tá? Então, ali a gente teria a menor quantidade de indivíduos brancos, uma maior quantidade, né? Um aumento daquela quantidade daqueles indivíduos caramelo ali, ruivos, tendo um pico lá naquele do meio e uma diminuição lá no pretinho, tá? Depois a gente tem uma diminuição, né, nos 2 extremos, como a gente tinha antes, e uma diminuição bem no meio. A gente fica só com os 2 extremos ali daquela metade, tá? Se a gente retorna lá no texto, que mostra para nós os tipos de seleção natural, a gente tem os extremos, né? O castanho claro e o castanho escuro são os 2 extremos. Então, com relação à seleção, ela não pode ser direcional, tá? Porque não é apenas um indivíduo que foi selecionado. Nem é estabilizadora, porque não é o médio, não é o bem do meio que foi selecionado, foi os extremos. Não os totais extremos, mas os extremos. Então, ela tem que ser a seleção disruptiva, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um aumento desses 2 extremos aqui, ó. Vou até tapar o branco e o preto. Olha aqui, ó. Com relação às cores que mais existiam na população, que seriam essa modificação de castanho aqui, os 2 extremos de castanho são os que foram selecionados e permaneceram. Tá? Então, Qual que a resposta é a B? É a B, a disruptiva, tá? Porque eu tenho a seleção dos 2 extremos. O mediano não existe, tá? Foi diminuída. Com o passar do tempo vai acontecer que ele não vai existir. Do mesmo jeito, esses 2 que não existem, né? Vamos pensar assim, o branco e o preto. Conseguiu entender isso? Consegui, Sora. Tá. 13, qual a alternativa? Eu botei a letra E. É a letra D de dado, tá? Foi letra D, Sora. Eu escrevi errado, nem tem E. Eu já tava olhando, mas será que eu perguntei qual era a 14? Meu Deus. Não, tá, 13 é a D, D de dado. Isso aí. Alguém ficou com dúvida nesse? Tá. A 14, qual é a alternativa? Letra B? B de bola. Isso B. aí. Perfeito. B de bola. Na 15, como é que... Alguém mostra para mim o desenho do gráfico de vocês, por favor, só para eu ver se o que tá em azul meu é para vocês fazerem
Ou se já tem? Tá, então já tinha. Foi tu que fez a lápis essa parte da curva, Joana? Não, Sora, tá Já assim. tem, tá. Não, porque como tudo é azul, resposta azul, gráfico azul, achei que poderia ser alguma parte do exercício de vocês. Então, ali tá mostrando aquele gráfico, né? Então, a porcentagem da população com peso médio e com peso ótimo e a porcentagem de mortalidade. Então, a gente consegue notar, né, no gráfico que os indivíduos, né, quando eles estão num peso médio e num peso ótimo, a gente tem uma queda na porcentagem de mortalidade, tá? Bom, e aí fala para nós ali, cite 2 mecanismos evolutivos que contribuem para a ocorrência de diferenças genéticas entre indivíduos da população. E Sora, ali mais em cima também diz: observe no gráfico, identifique a partir dos dados apresentados no gráfico a influência de seleção estabilizadora na dispersão do peso ao recém-nascidos humanos. Tá. Eu botei que a seleção natural pode operar sobre a variação quantitativa de uma população de maneira diferente. Ela assume uma função estabilizadora quando se preservam as características médias da população, favorecendo os indivíduos de fenótipos intermediários, e que os mecanismos evolutivos são forças que modificam a estrutura genética de uma população. A origem da variação das populações é a mutação, e o aumento da variação é causada pela recombinação genética e pela migração. Perfeito, super completa a tua resposta, tá? Pessoal, alguém colocou diferente ou não conseguiu responder? Quer que eu diga a resposta? Pode dizer. Tá, então eu vou dizer a que tá aqui, que é a mais curtinha, tá? As maiores porcentagens de mortalidade dos indivíduos com peso fora da média inicial influencia numa seleção estabilizadora, tá? No peso dos recém-nascidos. Então, a gente tem que achar. Naturalmente acontece o nivelamento desse peso, tá? Como é que acontece esse nivelamento do peso, né? Essa relação ali da média de peso. A partir da recombinação gênica e das mutações, tá? Elas vão contribuir para que aconteça essa diferenciação genética entre os indivíduos, tá? Então, a porcentagem de indivíduos de mortes, né, entre os indivíduos dos extremos faz com que a gente crie uma média, né, um tamanho mediano. Vou ditar para vocês, tá? As maiores porcentagens de mortalidade de indivíduos com peso fora da média inicial indicam a influência estabilizadora, influência da seleção estabilizadora, indicam a influência da seleção estabilizadora no peso dos recém-nascidos. Ponto. A recombinação gênica e as mutações,
são 2 fatores evolutivos que contribuem para as diferenças genéticas entre os indivíduos. Sora, Oi, a internet da Joana caiu. tá. Eu tô gravando a correção, vocês podem avisar ela que ela pode corrigir depois, tá? Pela gravação. Tá. Deu? Conseguiram pegar? E Isabelle? Consegui. A 16, qual é a alternativa correta? Isso aí, gurias, B de bola. Perfeito. 17, Letra D. D de dado. Isso aí. 18, Letra D. letra D também. Isso aí. Ficaram com alguma dúvida com relação a isso aqui, pessoal? Eu fiquei na tese. Na 13? 13. O processo de surgimento de uma nova espécie, denominado especiação, se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo, que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes no cruzamento. Então, eles não conseguem se reproduzir, tá? Analise as informações. O isolamento sazonal, os membros de 2 espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não se coincidem. Por que essa tá errada? Pois é, por que essa está errada? Isolamento mecânico. Ocorre a incompatibilidade entre órgãos genitais dos membros de 2 espécies. Ah, porque olha a pergunta. Esterilidade híbrida. Qual das afirmações acima contém mecanismos pós-zigóticos no isolamento reprodutivo? O isolamento sazonal e o isolamento mecânico, ele é pré-zigótico. O pós-zigótico é só a esterilidade. Tá? É o pós-gato. Eu não vi. É a D, né? É a D de dado. Tá? Tá, obrigada. Pessoal, como já são 12h17, eu vou fazer a chamada e aí vocês podem ir saindo. E aí, semana que vem, a gente corrige as perguntas, aquelas que eu coloquei lá no Drive, tá? Então, quem ainda não fez, ainda vai ter tempo de fazer para corrigir, tá? Então, eu vou fazer a chamada aqui e aí vocês podem ir saindo conforme respondam a chamada, tá certo? E aí, uma ótima semana para vocês. Até terça que vem.